Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Rapaziada, vamos lá. São Paulo 2, Santos 1. Ufa, vence o São Paulo. Primeiro triunfo aí no Campeonato Brasileiro de um time que talvez se não conseguisse um resultado positivo ante o seu rival do litoral, ante o time da Baixada Santista, ia se complicar muito aí no que diz respeito à crise, né? À pressão, à cobrança da torcida por resultados. Além de só empatar até então no Campeonato Brasileiro, São Paulo começou a rodada na zona de rebaixamento, né? Por conta da combinação de resultados, principalmente um empate do Grêmio contra o Internacional no Clássico Gaúcho lá na noite de sábado. Tudo isso são temperos de um caldeirão de problemas pelo qual passa o São Paulo. São Paulo esse, como todo mundo sabe, chegou para essa partida repleto de desfalques. Ganhou mais dois aí, né, antes da partida. O Arboleda, com aquele problema de carga muscular, né, desgaste físico, e também o Henrique do Carmo, que deve ficar um bom tempo fora aí. Essa é uma contusão um pouco mais grave. Diante de todo esse cenário, né, o São Paulo que entra para jogar contra o Santos, prioritariamente ali com alteração apenas na zaga, né? Os dois zagueiros foram sacados do time, né? Por Arboleda por questão médica mesmo, né? E o Alan Franco talvez aí poupando, pensando no duelo da Libertadores do meio de semana contra o Libertad. Então jogou o Sabino, jogou o Juan, o resto do time era aquele que a gente já imaginava, né? Com o Cédric de lateral direito, o Enzo Dias de lateral esquerdo, Rafael no gol, Alisson e Marcos Antônio fazendo a dupla de volantes, né? Matheus Alves como um meia armador, a dupla de pontas aí, Ferreirinha na esquerda, Lucas Ferreira na direita e André Silva como centroavante. E o que isso apresentou, o que isso significou em campo para o São Paulo? É um São Paulo que ofensivamente sabe jogar. Até passei o jogo inteiro ali no Twitter, né? Hoje eu estava livre de escrever relato aí, livre de trabalhar no pós-jogo do clássico. Teoricamente era minha folga, mas eu gosto de vir aqui gravar vídeo, gosto de vir aqui fazer minhas análises. Tá tendo resultado, vocês estão gostando, né? Se não estiver gostando também, deixa nos comentários aí, é sempre bom essa nossa troca de ideia, né? E lá eu basicamente escrevi a partida inteira muito do que eu vou falar nesse vídeo, que é um São Paulo que ofensivamente rendeu, trabalhou bem, teve transições, teve triangulações, teve quebras de linhas, né? Eu sempre pontuo bem que o André Silva, ele é um jogador, para mim, não é melhor que o Caleri, mas é um jogador que te oferece mais do que o Caleri vinha oferecendo, porque ele é um cara de muita movimentação, é um cara que sai bastante da área, é um cara que sai para buscar jogo, sabe trabalhar pelos lados do campo. Com isso, parece ter rolado um encaixe ali com o Ferreirinha. São Paulo faz 2 gols, um com o Ferreirinha, que também, um jogador que está jogando flutuando, solto, livre de amarras táticas, né? E tem correspondido, né? Tem comprovado a sua boa fase, vamos dizer assim, né? O Ferreirinha faz o primeiro, abre o placar, o André Silva faz o segundo, com destaque também para os dois meninos da base, né? Lucas Ferreira mostra que está amadurecendo aquela partida, né? Hoje foi um jogador muito diferente do que foi contra o Cruzeiro, por exemplo, né? Um jogador que sabe dominar a bola, um jogador que sabe ocupar espaço, um jogador que está mais ambientado ali aos cobras, vamos usar esse termo, né? Por mais que ele seja um pouco pejorativo, mas é um jogador que sabe ali, se entrosou. E o Matheus Alves, uma grata surpresa, um jogador que vem ganhando essa sequência aí no time titular e vem correspondendo, né? Vem correspondendo. Apresenta uma evolução clara, né? De novo, sabe dominar uma bola, tem uma decisão de jogo, né? Uma decisão de jogada muito mais aprimorada do que mostrou até então. Esses meninos estão crescendo de produção e essa linha ofensiva do São Paulo vem funcionando, vem rendendo frutos, vem desencadeando, vamos fazer assim, esperança
no coração são paulino, para que a temporada não seja uma tragédia em vista de tantos desfalques, tantos problemas, titulares que vão perder o ano inteiro, basicamente, e outros titulares que não têm previsão de volta e sofrem aí com problemas físicos, com problemas clínicos, né? Então o primeiro tempo ele foi sintomático disso, ele foi sintomático desse poderio ofensivo do São Paulo. Mas também foi sintomático pela outra vertente, né? É um problema que vem se tornando crônico no São Paulo do Luiz Ubeldia, que sem um primeiro volante de origem, sem um Pablo Maia, sem um Luiz Gustavo, é um time que se perde um pouco na marcação. É um time que se perde um pouco no posicionamento sem bola. É um São Paulo que recua em demasia suas linhas sem a bola, chama o adversário para cima e, para piorar a encomenda, ainda hoje teve muito problema de recomposição por parte dos dois volantes. Eu acho que o Alisson fez uma boa partida, sim. Eu acho que o Marcos Antônio fez mais uma excelente partida. O Marcos Antônio, de fato, é um jogador que também mostra que está se entrosando muito bem com o time, mostra que está, vamos dizer assim, está se aperfeiçoando a cada partida, mas na hora de se posicionar sem a bola, os dois pecaram, falharam, né? No começo os laterais também, tanto o Cédric quanto o Enzo, estava dando muito apoio ao ataque, o Santos estava conseguindo explorar ali as laterais do campo, mas ali por volta dos 20, 21 minutos, né? Logo, principalmente após o primeiro gol do São Paulo, esse problema é corrigido pelo Zubeldia. Os laterais deixaram de avançar tanto, os laterais iam basicamente até o meio de campo, entregavam a bola para quem estivesse ali, por ponta ou para o meio, e faziam essa recuperação do sistema defensivo. Pelo meio que foi o problema, né? O Santos, que começou a ter volume de jogo, o Santos, que não tem muita qualidade, é um time fraco, é um time ruim, pior do que o São Paulo, na minha avaliação, pelo que eu vi hoje, tá? Eu não acompanho o Santos, não vejo jogos do Santos, não vi outro jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, mas os números já indicavam isso, né? É o pior visitante do campeonato, é um time com aproveitamento horroroso fora de casa, tem um dos piores aproveitamentos fora de casa entre todos os 20 participantes da Série A, então já era esperado que talvez o Santos tivesse muitas dificuldades na proposição do seu jogo, ainda mais com um técnico interino, né? O Santos tem ali o César Sampaio, que não se sabe se vai ser efetivado ou não, e na verdade essa nem é o motivo de discussão desse vídeo, porque o que interessa pra gente é o São Paulo, mais especificamente é o Luiz Ubeldia. E aí, o primeiro tempo termina com uma jogada insólita, um pênalti marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, que deixa dúvidas, né? A bola bateu, não bateu, do braço do Enzo Dias, enfim, a arbitragem decidiu pela marcação do pênalti, por mais que eu também esteja do lado do time daqueles que acham que não foi nada, poderia passar batido. Mas a gente sabe, é um São Paulo que tem problema que é muito fraco de bastidores, costuma ser prejudicado aí pelas arbitragens, né? Constantemente. Era meio óbvio que ele ia marcar, como de fato ele marcou. E aí o Santos diminui a vantagem. O São Paulo termina o primeiro tempo podendo ter um placar ainda maior a seu favor. Né? O São Paulo poderia ter empilhado mais gols, teve posse de bola para isso, teve domínio das ações para isso, né? E vai para o intervalo com um 2-1, com um gosto meio amargo na boca do torcedor por tudo que o time desenvolveu no primeiro tempo. Você vai olhar o Twitter aí, meus amigos setoristas do São Paulo, todos eles, né? Você vai ver que era só elogios, né? Eu talvez fosse uma das únicas vozes destoantes aí da galera, porque eu não estava gostando. Eu até alertei ali, depois, entre o primeiro e o segundo gol do São Paulo, eu alertei que eu não estava gostando da proposta defensiva do São Paulo, que eu enxergava problemas nisso, né? Mal saberia eu o que vinha no segundo tempo. Segundo tempo, São Paulo fica irreconhecível, mesmo sem alterações, mesmo com os mesmos jogadores em campo, mesmo com o ataque ainda funcionando na sua proposição, no seu trabalho de jogo, na sua quebra de linhas, mas já sem tanto poder de definição, sem tanto poder de penetração no último terço do campo, mas mesmo assim era um time que chegava na área do Santos, mas os problemas defensivos se acentuaram. E aí foi um show de horror, né?
em 10 minutos do segundo tempo, o Santos já liderava um número de posse de bola, né, a porcentagem de posse de bola, desculpa, e já liderava também os chutes a gols, porque o Santos passou a jogar muito na intermediária do São Paulo, passou a jogar em cima dos volantes do São Paulo e, convenhamos, Juan e Sabino não é lá uma das duplas de zaga mais fantásticas que existe no futebol brasileiro. São dois jogadores com deficiências muito graves, com erros posicionais graves e que o Santos passou a ameaçar. Se o Santos não tinha tanta qualidade no último terço de campo, e isso não é problema nosso, não cabe a nossa, aqui do Avante Meu Tricolor, fazemos esse tipo de análise, né, do adversário. Por outro lado, o São Paulo se segurou como deu. Se segurou como deu. Um ponto positivo que eu dou minha meia-culpa aqui é nas alterações feitas por Luiz Ubeldia. As vozes habituais do Morumbi surgiram, pediram o Luciano. Luciano, que no time titular pouco estava rendendo, e quando entrou contra o Botafogo foi uma tragédia, foi até protagonista lá da discussão com o Alan Franco, que reclamou da perda de bola do atacante que originou o segundo gol do Botafogo, o gol do empate, e aí o Zubeldia esquece o Luciano, não atende essa parcela, parte da torcida, inclusive os gritos foram abafados pela Independente, pela maior torcida organizada do São Paulo, porque de fato ninguém aguenta, né? Ninguém tem mais saco para aguentar a disfunção tática, a disfunção, o desinteresse do Luciano nas partidas, né? Ele muda ali, ele coloca o Bobadilha, ele coloca, né, o Ferrarese para fazer basicamente a função de lateral direito, no Bobadilha para tentar reorganizar o meio-campo. Dessa vez eu sou obrigado a elogiar o Zubeldia. O Zubeldia tentou fazer algo que, vamos dizer assim, nós analistas, e não é que nós somos donos da razão, né, mas via de regra, pelo menos da minha parte, há uma concordância com a ideia de jogo do que eu enxergava e do que o treinador também enxergou. Então, eu não tenho outra alternativa a não ser elogiá-lo, né? Não posso criticá-lo hoje. Hoje, para mim, ele mexeu da forma como deveria mexer. Problema foi que o São Paulo não se encontrou. E aí é uma culpabilidade bem maior dos atletas, propriamente ditos, do que do treinador. O treinador mexeu com o que ele tinha à disposição, mexeu com o que, de fato, ele poderia tentar ali para não estragar o que já estava ruim e para tentar minimamente tornar regular, né? Vamos dizer assim, afastar um pouco a pressão do Santos. Só que pela desenvoltura da partida e pelo cansaço de algumas peças ofensivas, né? O próprio Ferreirinha, por exemplo, o próprio Marcos Antônio, o próprio Lucas Ferreira, o São Paulo passou a errar demais nessa retomada da bola, na saída de jogo. São Paulo errava e aí virou um ataque contra a defesa. Isso com 20 minutos de jogo, né? Com 20 minutos de jogo, já havia um volume, uma pressão muito grande do Santos, que não conseguiu converter nada muito além do que ciscar. Eram jogadas não muito de efeito, não muito com um grau de periculosidade muito alto, né? Isso aconteceria na reta final do jogo, mas a gente tem que lembrar aqui de um lance capital, ali por volta dos 24, 25 minutos de jogo, quando o Matheus Alves recebe uma bola do André Silva, invade a área e acaba se chocando ali com o goleiro do Santos, cai. Seria um gol, seria o terceiro gol do São Paulo, né? Ele estava em situação clara, era só ele finalizar. E as imagens, pelo menos o replay da televisão que estava transmitindo a partida, apontam, para mim, pelo menos, que foi pênalti. O goleiro do Santos sobe o pé mais do que o normal, acerta, atinge o São Paulino, seria um pênalti. O VAR nem chamou, de novo. Vamos entrar aqui em questões de bastidores, do quanto o São Paulo é prejudicado e do quanto o São Paulo tem um jogo frustrante, né? De bastidores, né? Tem um poder frustrante nos bastidores. São Paulo sempre é prejudicado nesse tipo de jogada. Isso é fato. Isso é fato. A partir dali, a partir do lance do Matheus Alves, o estopim para o domínio absoluto do Santos, né? É um São Paulo que conseguia trabalhar ofensivamente muito menos do que trabalhou no primeiro tempo. Era basicamente irreconhecível, o time de São Paulo ficou irreconhecível em campo. E o Santos, notando esse espaço, esse espaçamento na marcação no meio campo, esses espaçamentos, as oportunidades de preenchimento de espaço ali no eixo ofensivo dele, no eixo defensivo do São Paulo, começou a empilhar atacante. E aí, meu amigo, foi uma pressão digna daquelas que o São Paulo tomou contra a Aliança Lima, por exemplo,
tomou contra o Cruzeiro, por exemplo, tomou contra diversos adversários aí nos últimos jogos, né? Para um time traumatizado pela sequência aí de 3 jogos em que ele sai na frente e toma um empate, a impressão que dava é que a maionese ia azedar a qualquer momento. Não foi o que aconteceu. Muito mais, de novo, por mérito do Rafael, que na melhor dessas chances criadas pelo Santos no decorrer do segundo tempo, quase ali nos acréscimos, né? Quase nos acréscimos, conseguiu defender uma cabeçada queima-roupa do Santista lá e sacramentar basicamente no placar final, não sem antes mais jogada, mais bola na área do São Paulo e tudo. Vamos fazer aqui a avaliação total do jogo, então, do que foram esses dois tempos, né? Antes, eu vou interromper aqui, eu esqueci de fazer isso no começo. Vou pedir para você, encarecidamente, que você ajude a gente, né? Que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e principalmente que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. É muito importante esse tipo de ajuda para que a gente possa ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, também ajude a gente financeiramente. Tá o nosso Pix na tela aqui, para você apontar com o aplicativo do seu banco a câmera e fazer a doação no valor que você quiser. Todo valor é bem-vindo. Ou você vira membro aqui do canal, né? Só R$ 7,99 por mês e você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers. É uma recompensa modesta, mas é um simbolismo ali do que a gente pode te oferecer em troca desse apoio ao nosso trabalho. Ajude, porque jornalismo independente dá trabalho e só assim, dessa maneira, a gente consegue aperfeiçoar. Ó, chegou a câmera nova, tá vendo a qualidade aqui que você tá me vendo agora? Pois é, talvez fosse melhor ver na qualidade velha, né? Porque, né, de fato, desprovido de beleza, né? Vamos dizer assim, né? Mas enfim, tá chegando aqui, ó, a gente investe nos materiais. Então é importante sua ajuda. Fica aí o nosso apelo, se você quiser e se você puder, é claro. Rapaziada, o cenário, o saldo final, perdão, e o cenário, vai, completando, desse triunfo São Paulino. Primeiro, é essencial para esse time respirar, para esse time conseguir tirar o pescoço, né, levantar o pescoço na água, conseguir mostrar para a torcida que ele tem um poder de reação, que ele tem poder de decisão e que, de fato, ele não é essa tragédia, né, que foi plantada aí nos últimos tempos, né? Nós mesmos aqui do Avante Meu Tricolor somos bem críticos em relação ao técnico, em relação ao que o técnico oferece. Todo mundo aqui acompanha minhas tabelinhas com o Márcio, né, os vídeos de análise que a gente faz aqui no canal ou no próprio site. De fato, muito para mim das deficiências do São Paulo aí nessa sequência de jogos sem vitória foi um pouco de responsabilidade do treinador, sim, né? É claro, as contusões pesam, os desfalques pesam, tudo isso pesa, mas e o fato de ter um elenco diminuto é culpa de diretoria, sim, mas as próprias escolhas em campo do Zubeldia mostravam que talvez ele não entendesse o material que ele tinha na mão e que ele não conseguiria potencializar esses jogadores. Agora eu me vejo obrigado a voltar atrás do que eu estava falando, porque hoje, para mim, foi um exemplo muito claro de que ele entendeu. Eu acho que a ameaça de demissão e todo o burburinho que gerou, e principalmente o fantasma do Dorival Júnior rondando ali o Morumbi, deu pro treinador, vamos dizer assim, acendeu a luz do treinador de que não adianta ele insistir em formatações de jogo ou em peças que não estavam dando um resultado. Inclua o Luciano aí, tá? De fato, o Luciano vem deixando a desejar há muito tempo e ele não tem entrado num jogo como o de hoje, para mim, é categórico. Desculpa, esqueci de pegar água, tô com a garganta seca. Para mim, ele não tem entrado no jogo de hoje, é categórico do quanto o Zubeldia enxerga o elenco, olhou para os meninos, viu que dali realmente ele podia confiar e viu que ele não tem outra saída a não ser adequar o material humano que ele tem na mão às condições de jogo que ele vai oferecer. Estava sendo ao contrário, né? Ele estava tentando forçar esses jogadores a se enquadrarem num esquema que talvez fosse pensado para quando ele tem Lucas, Oscar, Pablo Maia em campo, enfim, não é o caso. E ele precisava rever alguns conceitos, ele reveu esses conceitos. Isso, para mim,
inocenta o Zubeldia de muitas das culpas que ele tem por conta dos maus resultados do São Paulo ao longo do ano? Não, muito longe disso. A coisa passa muito além disso. Mas é uma luz, é um alento. E quando o técnico acerta, a gente tem que vir aqui e dar o braço a torcer. Não tem jeito. Nós não somos donos da verdade, eu sempre reitero isso. Inclusive, de novo, vou fazer o apelo. Os comentários estão abertos, deixa aí o que você acha. Eu não sou o dono da razão, só que é um espaço de debate. Só que, ao mesmo tempo, né, é muito sintomático esse segundo tempo de São Paulo sobre como esse time também não corrigiu sua deficiência principal até agora. Né? Desde que o São Paulo perdeu os cabeças de área, vamos dizer assim, né, e vem improvisando o Alisson ali no setor, é um São Paulo que tem problemas de recomposição defensiva. É um São Paulo que tem problemas de dar o primeiro combate na intermediária. É um São Paulo que chama o adversário para cima de si. Foi assim em todos os jogos, inclusive contra o Tadieres. Desde o Tadieres é assim. É um São Paulo que chama o adversário e aí faz uma linha de bloqueio a partir da entrada da área e que quase sempre estava se tornando ineficaz. Hoje, se não fosse o Rafael e se não fosse os problemas do Santos, a deficiência do Santos, que, repito, é um time fraco, é um time pior do que o São Paulo, talvez a maionese tivesse desandado de novo. Já usei esse termo, né? A vaca talvez tivesse ido pro brejo de novo. Então o São Paulo hoje se segurou muito na sorte, na eficiência do Rafael, que de novo salvou a bola capital do jogo. Né? Era para ter sido um empate. Tudo bem, vai, vamos descontar aí o pênalti do Santos e o pênalti do São Paulo, que também alterariam o placar, claro. Mas é inegável que a bola capital do jogo foi a cabeçada defendida pelo Rafael, que se não fosse ele, de novo, como foi o Botafogo, se não fosse ele contra o Botafogo teria vencido. Então, de novo, é um resultado jogado às costas do goleiro, né? Porque, taticamente falando, do sistema defensivo desse time, não está funcionando. O que o Zubeldia está testando não está funcionando. Admiro, elogio as trocas que ele fez, admiro a proposta de jogo dele, que foi diferente dos últimos jogos e mostrou que talvez ele tenha entendido, talvez tenha acendido uma luz dentro daquela cabecinha cabeluda como a minha, né? Mas, de certa maneira, o segundo tempo mostrou que é um São Paulo que, de fato, sem a bola tem muitos problemas. Isso pode complicar. Talvez se não for o Santos, a coisa teria se complicado. E é esse o alerta que a gente faz. Né? Acho que é esse o alerta que esse jogo deixa. Claro, todo mundo tem que estar feliz. São Paulo ganhou a primeira no Brasileirão. São Paulo não está na zona de rebaixamento. São Paulo chega respirando, chega de cabeça erguida agora para os próximos jogos. Vai ter uma maratona complicada fora de casa. Claro, tudo isso tem que ser ponderado, óbvio. Só que o nosso papel aqui, como jornalista, principalmente, é alertar para problemas. É alertar o que está errado. E o que está errado no São Paulo hoje é esse sistema defensivo. Não gostei, não gostei. No primeiro tempo eu já alertei isso, né? Sei que eu já disse isso aqui no vídeo, mas vou reforçar. No primeiro tempo já dava para perceber que tinha alguma coisa errada. Era um Santos acuado, fragilizado, né? Que tomou 2 gols e não sabia se encontrar dentro do jogo, mas conseguia chegar no ataque por conta da inoperância do sistema defensivo. No segundo tempo, com o 2-1 e com o ânimo, vamos dizer assim, para tentar um resultado positivo dentro do jogo, o Santos se lançou ao ataque e quase deu M, né? Então, de certa maneira, eu acho que isso serve de lição, acima de tudo, para o São Paulo, serve de lição para o Zubeldia aprimorar aí nos próximos dias, aprimorar para os próximos jogos, né? Eu acho que o principal saldo que o São Paulo tira é de que ele precisa olhar com carinho isso. Agora, se não tem volantes, se não tem primeiro volantes disponíveis, e não vai ter tão cedo, né? Nós temos um Pablo Maia que está aí em transição física, mas começou agora, tem toda a questão da cirurgia, não sabe, é mais demorado do que o normal. E o Luiz Gustavo, que a gente nem sabe se volta a jogar, ele tem que encontrar soluções. Ele tem que buscar alternativas. Não precisa mudar jogadores, mas dentro da sistemática de jogo, tomar mais cuidado. Como ele tomou no decorrer do primeiro tempo, acertando o posicionamento dos laterais. É isso. Talvez seja isso, né? Talvez o simples funcione, não precisa de grandes modificações. E é isso que a gente vai ficar de olho, tá certo? Então o São Paulo fora da zona de rebaixamento, ganha primeiro no campeonato, volta a vencer o Santos depois de quase 2 anos, quarta-feira, Libertad lá no Paraguai. Deixa nos comentários aí e claro, se inscreve, curte, compartilha, faz o Pix, vira membro, ajuda a gente volta a qualquer momento
com mais informações. Mas um domingo feliz. Domingo feliz. Importante é isso. Comemore a vitória. O papel de olhar coisas erradas e negativas é nosso, da imprensa. É aí para isso que a gente supostamente é pago. Beijo do gordo. Tchau.